Assista agora Bosoncast. Oferecimento Relax Skin. Estresse, tensões corporais, ansiedade, insônia e redução de apetite. Tenha uma experiência com Relax Skin e descubra o seu melhor. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no segundo capítulo do podcast mais famoso do Brasil. Estou brincando, não é bem assim, é o Bosoncast. Vocês já devem ter ouvido falar. Ele foi criado com aquela finalidade que foi passado no início, né? De mostrar para as pessoas que querem empreender, ou mesmo para aqueles que já têm uma empresa, como fazer como criar uma condição um pouquinho mais confortável, mais profissional, mais assertiva. Por isso, nosso podcast ele foi criado para trazer profissionais de renome em cada área para que você tenha um conhecimento amplo do que você deve fazer para iniciar ou para melhorar o seu negócio. Essa é a finalidade do Bosoncast, tá? Sejam todos bem-vindos, obrigado pela audiência. Eu hoje trouxe uma pessoa muito especial aqui para conversar com a gente, porque além de um amigo, né, uma pessoa que tem muitas afinidades comigo em vários sentidos, eu tenho uma consideração muito especial por ele e pela família. Ele é um profissional que eu respeito muito, né? Ele é uma pessoa que, na época, ajudou muito a nossa empresa a sair de uma condição X, que eu diria que era um pouquinho mais amadora, para uma condição mais profissional. Isso eu falo com sinceridade e é um orgulho ter aqui com a gente o Pedro Braga, que ele é o sócio proprietário, fundador da Aerocosmetic, um laboratório que ele vai poder falar melhor, que nos acompanha, ele é de Araraquara, né, nos acompanha já há alguns anos e que faz um trabalho assim que eu considero top nessa área, né? Então eu gostaria de apresentar aqui o meu amigão Pedro Braga. Tudo bem, Pedro? Obrigado, Roberto, pelo convite aí, né, para o Bosoncast, né? Pessoal, estamos aqui também para dar uma conversada e tentar ajudar em dúvidas assim no geral que vocês tenham. Mas vamos lá, Robertão. Ô Pedro, obrigado novamente pela presença. Então, na realidade eu queria só introduzir um pouquinho falando de como que surgiu a necessidade de encontrarmos um laboratório como o seu, né? Okay. Porque quando eu comecei, há mais ou menos uns 10 anos atrás, fabricando alguns produtos, a intenção era sempre de levar qualidade. E eu ficava pensando assim, por que marcas de renome, que eu não preciso citar, não usam as melhores matérias-primas para fazer seus produtos? E eu sabia que tinha matéria-prima que funcionava muito. Ela é um pouco mais cara. Aí, com o tempo, eu concluí, você me corrige se eu estiver errado, que as grandes marcas, elas já têm a marca. Já tem um impulsionamento do respeito pela marca. Então, eles não precisam investir tanto em qualidade e aí conseguem fazer uma coisa que funciona, mas não há necessidade, às vezes, de fazer teste de eficácia daquele produto, lançam um produto no mercado e a coisa vai. Já os pequenos, não. Né? No meu caso, por exemplo, eu queria sempre que a Boson de Higgs tivesse um produto de qualidade, tanto que o nome é Boson de Higgs Cosméticos Saudáveis. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse paralelo, grandes empresas, pequenas empresas. Tranquilo, Roberto, é o seguinte, a gente está mexendo em duas situações bem distintas, tá? Quando você tem uma empresa que já tem uma marca consolidada, que basicamente é sobre isso, né, que você tá comentando, ela está mais focada em vender a marca propriamente dita, né? Então o produto ele acaba indo para um segundo plano e a marca para um primeiro plano. Né? Então você tem, vamos falar da empresa de tecnologia, né? Você tem uma determinada marca de tecnologia hoje, que todo mundo sabe qual é, né? Que só de ter uma tal de uma maçãzinha lá na logo, né? Ela já tem um valor agregado absurdo. Mas quem trabalha com tecnologia, se a gente for falar do hardware, da máquina, a gente sabe que a tecnologia mais premium em hardware não está atrás da maçãzinha, né? Ela está
atrás de outras tecnologias. Então, isso é um exemplo típico do que você está falando, né? De maneira nenhuma a gente está falando o produto não é bom. Não, é um bom produto. É o melhor produto? Com certeza não. Por quê? Porque a maior parte do investimento de uma grande empresa, ela está focado na marca propriamente dita e não no produto. Quando você tem uma empresa que está iniciando, né, na verdade ela se alicerça, né, toda a base dela acaba vindo primeiro para o produto. Porque o produto é que vai trazer a identidade para a empresa, né? Então, é uma mudança, não... É uma mudança necessária, tipo, não é uma coisa que você vá fazer só porque isso é uma estratégia, eu preciso focar no produto. Se você não tem milhões de dólares ainda, né, para investir na sua marca, fica menos custoso e mais fácil você provar que um produto é mais eficiente que o outro. Isso é menos custoso, isso é mais barato e isso é mais provável, né? É o famoso cara crachá. Você consegue colocar aquilo e provar que independente de uma marca ser muito mais famosa que a sua, você pode entregar uma performance, um produto muito melhor. Muito melhor. Uma das coisas que a gente fez juntos, né? Eu lembro muito bem quando a gente foi conversar, isso já há anos atrás, você veio trazer a ideia já do produto pré-concebido para a gente, né? Isso já é um grande avanço, muita gente vem procurar a nossa empresa e ele não tem nem ideia do produto, do que fazer, e você já veio com o produto pré-concebido, né? Quando você me mostrou o produto que era, não sei se você lembra, eu falei, cara, mas você sabe quanto custam essas matérias-primas? Você tem certeza que você quer utilizar isso aqui? Né? E aí você falou, não, eu quero fazer um bom produto. Falei, então tá bom. Né? Então, aí entra das coisas que nós acreditamos igual. Né? Então tá bom, você quer fazer um bom produto, você veio para o lugar certo. Um dos problemas muito que você vai encontrar hoje com fornecedores, até meio triste falar assim, mas isso acontece com muito mais frequência do que você imagina, em algumas contas de estoque de matéria-prima, né, que a gente já discutiu também. Você mesmo acabou chegando, né, essa não é nem conclusão, né, essa constatação, certeza, né, essa certeza. O cara vai numa empresa, quanto é que você me cobra? Não, eu só te cobro a mão de obra e vamos falar que a mão de obra é X, né? Aí o cara vem na nossa empresa, nossa, mas você está cobrando 2x. Eu falo, tá bom, mas eu estou cobrando a mão de obra. Né? Então vamos imaginar que eu estou fazendo um perfume para você. Né? E aí eu falo para você que eu vou te cobrar X. Da onde eu tiro o seu 2x? Infelizmente eu tiro da matéria-prima que eu estou tirando de você para fabricar para outro cliente. Isso não é correto, mas infelizmente isso é mais corriqueiro e mais comum do que se parece. Dentro da Aerocosmetic, o que a gente quer? A gente quer vender o que a gente está vendendo. Né? Se eu estou te vendendo tecnologia e mão de obra, eu vou estar te vendendo tecnologia e mão de obra. Tanto é que, como a gente trabalha, né, juntos, né, com planilhas abertas, você sabe quanto você usa do seu ativo, que é o ingrediente de valor mais agregado. A maior parte dos ativos você acaba comprando. Por que eu não tenho nenhum problema em fazer isso? Porque eu não vou usar esse ativo para mais ninguém. Né? Isso é uma coisa comum, isso é uma coisa corriqueira para a gente. Só que aí é que você vai vendo a diferença da transparência de uma empresa para outra. Mas assim, em linhas gerais, a qualidade do produto para uma empresa que está iniciando é a diferença entre a vida e a morte. Você foi num restaurante novo que abriu lá, ou que seja um barzinho, né? O cara está vendendo um salgado lá, uma coxinha. Se a coxinha é excepcional, você volta para comer? Claro. Ok? Nem pode ser muito bonito assim, a aparência, mas você vai lá e você compra, certo? E se a coxinha for ruim, Roberto? Nunca mais.
Então o produto é importante? É importante. Para quando você está iniciando, ele é muito mais importante que o local. Depois que ele virou uma balada, né? E todo mundo está indo lá para se encontrar, para não sei o quê, ele pode até alterar a qualidade do produto, mas o pessoal não está indo mais lá para comer, está indo lá para fazer outras coisas. Ele virou um ponto de encontro, virou, enfim, um lugar para socializar, mas não é mais um lugar de vender coxinha, né? Brincadeiras à parte. Mas se eu pudesse exemplificar essa pergunta, eu faria assim. Ô Pedro, eu noto uma coisa muito interessante, que, vamos dizer, há alguns anos atrás, eu não acreditava em produto que reduzisse, por exemplo, gordura abdominal, que reduzisse celulite, que fizesse crescer cabelo. Se eu chegar, acho que para a maioria da população, se a gente falar, você acredita que tem um tônico que faz crescer cabelo, o pessoal vai falar que não. Só que na prática, até vou falar um pouquinho aqui sobre como tudo começou, né? Um ex-sócio meu da área de estética, nós tínhamos desenvolvido, né, um gel redutor de abdômen, né? Mérito dele, na realidade, porque ele era um alquimista, assim. E o gel realmente era muito caro, muito caro. Tinha 20 matérias-primas diferentes de ótima qualidade, né? E o que acontece? Eu não acreditava muito. E, de repente, comecei a usar e o negócio funcionou. Aí eu falei, caramba, mas será que é assim e tal? E aí a gente começou a vender o produto e usar o gel nas clínicas de estética. E o slogan era tão corajoso, até citei no capítulo de abertura, que era: perca 8 centímetros na primeira sessão ou não pague. Era um pouco da técnica, vamos dizer 50% da técnica, e 50% do produto. Aí comecei já a achar que funcionava. Passou um tempo, eu o convidei para o aniversário da minha filha, mais nova. Aí ele falou assim, poxa, não posso ir no aniversário, não, casamento, não posso ir no casamento da Natasha careca desse jeito, eu preciso dar um jeito, né? E aí ele mesmo bolou uma fórmula base e começou a usar. E eu nem notei, porque a gente trabalhava junto todo dia e tal. Nas fotos do casamento, ele me mostrou como eu estava, quando eu falei com você, e olha como eu estava no casamento. Te mostrou antes e depois. O antes e depois. Aí eu falei, cara, eu não acredito, realmente funciona, como pode, né? Aí ele me mostrou os ativos e eram caros. Então é aquilo que você falou, quando você tem nome, você não precisa investir em qualidade. Mas quando você ainda não tem, a única coisa que te leva para frente é a qualidade, né? A Boson, ela, por exemplo, nosso patrocinador aqui, o Relax Skin, é um produto um tanto surpreendente. Acho que surpreendeu até você, né? Concordo. E, assim, realmente ele funciona. Agora, se eu perguntar para o Pedro, o que tem aqui são coisas baratinhas? Não são. Não são, né? Então, eu concordo plenamente com a sua explanação. Pô, que legal. E, Pedro, para a gente, eu notei que com o passar do tempo, né, a gente escolhe terceiristas, né, no caso o laboratório, para fazer o nosso produto. E a gente tem, assim, não tem uma estabilidade do resultado conforme eu gostaria de ter. Quando eu te conheci, eu vi que realmente, assim, por uma questão até de impostos, eu acabava comprando a matéria-prima e mandando para você. Com isso, eu pude ter certeza que aquela nota fiscal que era emitida com aquela quantidade, você tinha que utilizar aquele produto todo na produção. Você não pode deixar sobrar na produção alguma coisa. Então, durante todos os outros fabricantes que eu conheci, eu tinha que acompanhar a produção, porque eu passei por uma situação em que uma matéria-prima que custava R$60 mil foi utilizado só 30% da matéria-prima. Então, isso me deixou muito chateado. Já contigo, eu acompanhei no começo, porque eu não conhecia. Lógico, e agora não. Agora, por uma questão até de, poxa, você não pode deixar sobrar matéria-prima lá, que você pode ser penalizado pela Anvisa. É mais ou menos assim que funciona? Bom, deveria ser. Deveria ser. Deveria ser, né? Então, assim... jeitinho tem para tudo, né, Roberto? Felizmente ou infelizmente, mas jeitinho tem para tudo. Mas assim, volta para aquela máxima do que eu te disse antes, né? Às vezes, né, a economia custa caro, né? Você pagar barato, você paga 2 vezes, né? São frases que a gente usa aí no nosso cotidiano. Qual é o problema? Né? Aí a gente entra fora numa questão de
tecnologia, de investimento, de tudo isso, você entra numa situação bem mais crítica, que é a história de índole. Né? Quais são seus valores, claro. Né? No que você acredita. Então, uma coisa importante é você ter afinidade também com os valores da empresa que você está buscando para trabalhar com você. Então, você teve a oportunidade de conhecer minha empresa. Nossa empresa é uma empresa familiar, né? Então, família para a gente, óbvio, né? É uma coisa fundamental, é uma coisa que para a gente faz diferença, para a gente importa. E vou mudar o assunto só para dar uma descontraída, né? Vou contar uma historinha aqui, né? Tinha 2 amigos que tinham fazendas, né? Num deles, a fazenda era impecável, né? As vacas super bem cuidadas, as cercas, né? Super bem cuidadas, tudo em ordem. E na outra, né? Tipo, não estava com aquela pleno cuidado, as cercas não estavam tão esticadas, né? Em vez de usar os funcionários, né? O pai fazia ali os filhos, né? Cuidarem das vacas, fazendo o melhor que ele podia, tal, né? E um dia os 2 empresários se encontraram, né? E o outro empresário falou: rapaz, né, você tem uma propriedade tão valiosa e tão lucrativa quanto a minha, mas as suas cercas não são bem cuidadas, as suas vacas não são bem criadas, estão largadas. Você concorda comigo? E para surpresa de todo mundo, outro empresário falou: concordo. É que eu não estou criando vaca, eu estou criando meus filhos, ensinando e dando valores para eles. Nossa, que né? interessante. Então, a piada é essa história, né, de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Né? Vocês pais, né, se vocês acham, né, que dando maus exemplos vão ter bons resultados, não vão. Né? Uma fala, um ensinamento, ele ensina e pode trazer alguns seguidores, mas o exemplo, o bom exemplo, ele arrasta. Não esqueçam disso. Muito bem, Pedro. Então, assim, Robertão, basicamente, eu não quero, né, e tento mostrar, né, para minha família a maneira certa de agir e de como proceder. Né? E uma coisa que meu velho pai falava, que era o seguinte, bem simples, né? Verdade não tem versão. Você não vai contar a verdade em versões diferentes. Então, você nunca vai ser... Você foi pego em verdade, né? Então, tipo, é meio complicado. Então, vai um pouco mais para essa parte da índole mesmo, né? Isso ajudou muito a gente, Pedro. Até eu achei que era uma questão mais técnica, apesar de conhecer o seu caráter e o pessoal que trabalha com você. Então, eu respeito muito. Mas eu achei até que era uma questão mais técnica, mas já vi que é uma questão de respeito pelos valores mesmo, e pelo bom exemplo, né? E isso ajudou muito a gente, porque os produtos que você faz, quando eu mando para o teste de eficácia, as respostas são geralmente acima do que eu esperava. Né? Eu queria que você até pudesse falar um pouquinho sobre a importância do teste de eficácia nos produtos, que eu vejo que grandes empresas não precisam fazer isso. Né? Bom, vamos lá. Isso daí é uma coisa... Gente, para quem não sabe muito para que é um teste de eficácia, né? Eu vou fazer um teste de eficácia para mostrar que o produto é eficaz. Então, beleza, isso é meio óbvio, né? Mas a parte prática, Roberto, é a seguinte. Eu vou separar primeiro na parte funcional e depois a gente vai falar da parte legal, né? Desse assunto que a gente está tratando. Parte funcional, né? Eu mando testar algum produto que eu já tenho exemplos de que funcionou. Então, eu tenho, vamos brincar, né, nesse primeiro momento, uma desconfiança que esse negócio é bom, né? Que foi o caso que você comentou lá do seu amigo, né? Então, assim, ele fez o teste, né, teve uma boa performance, né, em nascimento do cabelo, especificamente isso aí. Então, você já tinha um indício que aquilo funcionava. Né? Só que,
para você poder usar isso como um apelo no produto, não só num apelo de marketing, mas num apelo técnico, você precisa ter um laboratório, né, que te valide isso, que fala, olha, realmente esse produto faz isso, ok? Então, os testes de eficácia, eles validam a funcionalidade do produto, ou seja, se eu coloco uma quantidade inferior de ativo ou um ativo de qualidade inferior, eu não vou ter performance no produto. Aí o produto não vai performar, na hora que você vai mandar fazer os testes, não tem resultado. Você não vai ter resultado. Né? Então, na verdade, a gente tem que, quando manda um produto para um teste, já ter fortes indícios, né, de que aquele produto é funcional. Né? Isso estou falando da parte prática. Da parte técnica se você quer escrever um produto, por exemplo, produto infantil ou para peles sensíveis, eu tenho que fazer um teste, né, para uso em crianças. Aí esse teste me gera um documento que foi utilizado em X crianças, não aconteceu nenhum problema, a performance foi toda em ordem. E aí, com base nesse relatório e nesse documento, eu posso colocar que esse produto é infantil e certificá-lo junto à agência reguladora para que eu use esse apelo. Então, ele tem esse lado de você poder escrever isso. Isso, te dei o exemplo de infantil, isso pode servir para um anticaspa, para um antiqueda, que é o caso do tônico, e por aí vai. Solar, protetor solar, né? Que você tem os testes de fotoproteção e por aí afora. Você me lembrou que o Relax Skin, ele... meio que acidentalmente, né? A gente não sabe para quem vende, graças a Deus vende para o Brasil inteiro, e alguns pais andaram usando em crianças. Não é um produto que foi testado, obviamente a gente não autoriza a ser usado em crianças. Só que eles usaram e tiveram um resultado muito positivo. E nós fomos orientados por vocês, né, a dar entrada no teste de eficácia para que esse produto possa ser, então, oficialmente utilizado por crianças. Você acha que, às vezes, a gente se depara com algumas questões assim importantes? Você acha que essa legislação, né, que existe no Brasil, ela é um pouco exigente demais, né? Que no outro dia eu liguei para você, o que você considera criança? Você falou, pô, de 18 para baixo é criança. Então a gente fica um pouco assim, né? Eu estou querendo entrar nesse assunto porque às vezes tem clientes tem pessoas que estão nos assistindo e que têm ideia de montar alguma coisa. Por exemplo, tem uma amiga que ela vende naninhas, né? Você conhece um bonequinho que a criançada dorme, e que ela queria colocar um perfume na naninha, um perfume especial. Como foi criado o perfume especial para o Relax Skin. E aí eu falei, olha, tudo para criança é mais criterioso. Então, eu não sei se você acha que é um exagero ou se você acha que está certo. Bom, vamos lá. Eu acho que assim, às vezes, sim, as agências regulatórias são mais críticas com coisas, né, que talvez não existisse um grau tão necessário, né, crítico. Quando eu falo de criança, gente, vocês esqueçam o que eu estou falando, tá? Quando eu falo de criança, eu acho que o nível, né, crítico tem que ser o mais alto possível para a gente realmente ter essa preservação. Mas eu estou falando em âmbitos mais gerais, né? Mas basicamente eu acho que, no geral, né, a legislação ela é muito assertiva. Né? Eu tenho alguns problemas quanto a ingredientes, que eu acho que tem muita boataria também, eu acho que isso atrapalha, muitos interesses, sim, de corporações. Eu vou te dar um exemplo bem específico, né? Que é um caso, na verdade, dois, tá? Que para mim são duas coisas aonde eu acho realmente uma falha mais extrema, né, legislativa. Bom, todo mundo fala que o padrão europeu é um dos padrões mais exigentes do mundo, de produto, etc. e tal. Lembra a história do Invento, que você voltou lá? Então, assim, pouca gente sabe, né, que existem
países que são referências em algumas coisas, especificamente quando eu estou falando da área cosmética. Mas depois, né, que eu vou me atentar mais é para o que o Brasil é referência, né? Desse negócio de se fazer experiência em casa, no fundo de quintal, certo. Ou no que quer que seja. Então, se eu falo para você de perfume, qual o país que vem na sua mente? França. Pronto. Demorou? Não. Foi rapidão. Né? Eu acho que se a gente falar, né, com o pessoal aqui de casa, todo mundo vai estar concordando. Se eu falo para rosto e pele, a gente vai lembrar de Japão, mais recentemente Coreia, né? E se eu for falar de cabelo? Agora você me pegou. Então, o Brasil hoje, né, ele é conhecido no mundo inteiro como top em cabelo. Então, se a gente for falar de produtos de cabelo, nós somos o Japão da face e a França do perfume. Né? Que legal. Então, graças a uma mulher que fez uma experiência em casa, não estou discutindo qual era o ativo ou o que quer que seja, mas ela colocou o Brasil no mapa mundial da cosmética como o país dos alisados. Olha só, né? Interessante. E em alisamento, a gente é referência. Você pega, por exemplo, tem uma marca americana, que é uma das marcas mais famosas de alisamento. Você tem ideia de qual é o nome da marca? Então, tirar o liso, né? Em inglês, você fala blowout. Blowout, tá. Mas você sabe qual a palavra que vem antes do blowout da marca? Brazilian Blowout. Então, assim, é uma marca americana que começa lá com Brasília. Bom, a gente teve pela legislação proibido o formol no passado, né? Brasileiro criativo, né? Criativo ao extremo, né? E referência mundial, que continuamos sendo, né? Em alisamento, desenvolvemos um novo ativo, né, que é o ácido glicosílico. Novo, estou te falando já de uns 8, 10 anos aí, tá, Roberto? Só para contextualizar. Europa permitido, Estados Unidos permitido, Brasil não regulamentado, Roberto. Nossa. Então, inclusive, recentemente, né, diversos produtos tiveram os seus registros cassados no Brasil. Né? Então, assim, a gente inventou, a gente criou. E ainda continua o mundo fabrica fora, e usa e é regulamentado, porque a gente faz regulamentação internacional também. Então, a gente tem esses produtos, né, registrados, né, com a nova legislação desde o ano passado do FDA, que mudou, e na Europa o produto registrado com a quantidade correta, né, que está utilizando desse ativo, e o produto é totalmente permitido lá, e no Brasil a gente não pode usar. Então o segundo exemplo que você vai dar provavelmente é do parabeno, não é? Olha, porque o parabeno é fabricado pelo Japão e no Japão não pode usar. Aquela história assim, quando a gente vai falar de ingredientes ativos, isso daí você gera sempre uma polêmica muito grande, né? Eu quis falar dessa específica, né? Porque não era só a questão do ativo, mas é uma questão de uma categoria onde a gente é referência mundial. E os produtos mais vendidos ainda no mundo disso ainda são fabricados aqui. Né? E vou dar um exemplo de clientes nossos. O registro é feito no país de origem. No país. Porque quando eu vou exportar, se eu não vou vender esse produto no mercado interno, eu vou vender ele no mercado externo, eu estou sujeito à legislação na qual o produto vai ser vendido. E lá o produto é legal, ele é vendido, e no meu país eu não posso. Esse é um assunto. Né? Outro assunto, né, que esse aí é um pouco mais crítico, não vamos alongar muito. Né? No mundo todo, como se fala de apelo amazônico? Flora, né? Sensacional, a cura, né? O Rainforest lá para os americanos, a maior biodiversidade do planeta e por aí vai. Qualquer americano pode usar uma manteiga de cupuaçu, karité, tranquilamente nos seus produtos, normal, ok? Aí você pode virar para mim, mas Pedro, a gente não pode usar aí? Pode, eu posso usar, mas eu preciso pagar para o governo para eu poder usar. Nossa, cara.
E não é pagar no ativo, não, né? Eu até sou favorável, né, a você pagar na cadeia de fornecimento. Lógico. Então, se você é uma pessoa que extrai, né, o ativo e vai vender para mim, Claro, tem um você imposto recolhe. diferenciado, um valor para isso ir para o meio ambiente, sou 100% favorável, né? Agora, o fabricante que não é dono do produto, né, no meu caso, um terceirista, né, que eu acabo sendo um intermediário. Você também eu é tenho taxado? sou taxado. Caramba, E a marca não é não minha. sabia. Não estou explorando a marca. Poxa. Eu estou usando o ativo. Então, muitas vezes, né, em detrimento a isso, quando a gente sabe que o produto, né, vai ser utilizado no Brasil, a gente às vezes tem que manter produtos da biodiversidade brasileira que são incríveis, Excelente. são sensacionais, fora do produto. Porque, para você ter uma ideia, Roberto, isso é uma taxa que é cobrado sobre o faturamento da empresa. Nossa, caramba. Então, isso pode ser milhões de reais, né? A gente teve empresas gigantescas, seríssimas no Brasil, que responderam por ações, né, no tocante a isso. Então, quando alguém for escolher um produto, é importante atentar para esse detalhe. Ou seja, são coisas que... né, se o fabricante que você escolher, né, não tem experiência regulatória, né, eu vou falar para você que a grande maioria esmagadora, Roberto, dos fabricantes faz toda essa parte de registro fora, né? Na Aerocosmetic, né, a gente tem um departamento interno de regulatório. E a gente não só faz o regulatório nacional, como a gente faz o regulatório em outros países também, lógico, contando com conhecimento de parceiros de outros países, para que a gente possa estar sempre atualizado a nível de legislação mundial. Então, só para você ter uma ideia, você imagina só, você escolheu um parceiro que não tem regulatório, você adora Buriti, Cupuaçu, colocou lá no teu produto, aí de repente vem uma taxa para tua empresa pagar, você nem imaginava. Por quê? Porque o teu fabricante não tinha nem conhecimento disso para te falar. E vai acabar então, repassando para mim, né? Sim. Claro, é o único jeito. E aí Sim, eu sim. tenho que repassar para o meu cliente final, e aí acaba que na cadeia o produto fica muito mais caro. Você pode comprometer a cadeia como um todo. Uma coisa, Roberto, é você fazer isso sabendo disso. Né? Então, se você procura empresas como a nossa, né? Empresas sérias de mercado, eles vão ter esse conhecimento e vão te fazer uma pré-orientação. E aí a gente faz um estudo de custo que você vê a viabilidade ou não. Claro. Então foi bom você entrar nesse assunto, Pedro. As pessoas que estão nos assistindo, muitas vezes elas têm vontade de ter a sua própria linha de produtos, né? Uma linha de cosméticos, na área capilar, na área facial, na área corporal, qualquer área. Como que essa pessoa, quais são os critérios para essa pessoa escolher um laboratório bom, né? Porque, por exemplo, eu tenho 10 anos aí fabricando produtos, 15 anos de experiência, mas demorou um pouquinho para encontrar um laboratório, não que os outros não fossem bons, é que muitas vezes o produto que você está fazendo, a expertise sobre aquele produto naquele laboratório é maior do que em outro. Então você tem que escolher o laboratório que sabe. Por exemplo, vocês são muito bons para fabricar em aerosol. E isso é uma das características, mas é mais amplo. Então, para aquele que está assistindo e que gostaria de lançar, por exemplo, eu tenho um salão de cabeleireiro, eu queria lançar uma linha de produtos capilar de excelente qualidade, com o nome do meu salão, como que eu escolho o laboratório correto para iniciar o meu trabalho? Eu acho que a gente tem 2 pontos para abordar aí, né, Roberto? Como a gente já conversou no passado, você tem clientes como você, que já tem, né, década aí de experiência batendo cabeça, então já aprendeu o certo e errado. E você tem pessoas, né, clientes que estão começando agora, não tem todo esse expertise, né? Mas dividindo em 2 temas, né, um pouco separados, né? Um tema, né, que eu falo é o seguinte, então a gente abordou um tema agora, né, que é regulatório. Procurem, né, empresas que tenham estrutura para te atender. O que é estrutura para te atender? É muito normal você visitar um fabricante e o cara falar, esse aqui é meu RT, né, que é o responsável técnico, né? E é isso. Como assim?
Não, o cara não tem nenhum outro técnico dentro da empresa, né? Então é assim, é a mesma coisa de você estar com, sei lá, bati a perna, tô com uma dor, né? E eu procurar um oftalmo. Alguém para cuidar dos meus olhos, né? Então, mas Pedro, o que tem a ver uma coisa com a outra? Um RT, né? Se ele for se ocupar do cargo dele, que é a responsabilidade técnica em si, o que ele tem que preencher de papel, Roberto, falando bem o português claro, ocupa 200% do tempo dele, não é nem 100% do tempo. Nossa. Então, assim, é humanamente impossível uma pessoa que só tenha um farmacêutico ou que só tenha um químico ter uma boa estrutura para te atender. Tá. E não é porque ele não quer, porque ele não tem índole ou é porque uma má empresa. Não é isso. Impossível. É porque é humanamente impossível. Não tem como. O que a gente tem que atender de legislação hoje você precisa de alguém. Uma empresa enxuta, bem enxuta. Você tem que ter uma pessoa para cuidar de controle de qualidade e garantia. Estou te falando com experiência, um farmacêutico, um químico, com nível e formação para isso. Você tem que ter uma pessoa para assuntos regulatórios. Se você trabalha com produtos controlados, você tem mapas para você preencher para o Exército, Polícia Civil, Polícia Federal, IBAMA, CETESB e por aí vai. Né? Então, é tanta informação que a gente tem que produzir. Se você não tem um corpo técnico ali de pelo menos 3, 4 farmacêuticos, você não consegue atender o básico, Roberto. Então, quando você vai para uma empresa que ela tem um técnico responsável, você já sabe que ela não está fazendo tudo o que precisa. E não é porque ela não quer. Ela faz o básico, mínimo necessário, né, para ela se manter aberta. Tá. Só que se ela está gastando todo esse tempo mínimo necessário para se manter aberta, ela vai ter tempo de pesquisar o seu produto? Difícil. Ela vai ter tempo de fazer testes, vai ter tempo de criar produto para você, de fazer amostras, de fazer aplicação? Não vai, Roberto. Até pode tentar fazer, mas acaba saindo... É humanamente possível. Se você chega lá um cliente, beleza. Aí chega 30 Robertos. Aí pronto. Aí acabou, ela já não consegue. Então, ou você tem um departamento para isso, ou você não consegue. Então, hoje, para você ter uma ideia, para gerar amostra para cliente, Roberto, que seria desenvolvimento de produto e entrega, a gente tem um químico sênior, né, uma farmacêutica sênior e mais 2 farmacêuticas, né, também formadas, de nível suplementar, para atender desenvolvimento e amostra. Nossa. Aí a gente tem uma outra farmacêutica também, sênior, para cuidar de assuntos regulatórios e regulamentares. E eu vou falar, Roberto, gente, ainda passa apertado. Então, essa é uma diferença. Você ter certeza que a empresa tem um corpo técnico, tem funcionários o suficiente para atender sua demanda. Né? Isso é um ponto. Só interrompendo um pouquinho, uma coisa interessante que eu vejo, né, é que eu não percebo essa correria, eu não percebo essa... Então, por exemplo, o que vocês transparecem para a gente, né? Por exemplo, eu tenho que levar um projeto de um cliente lá, porque a Boson, ela pega projetos do Brasil inteiro e ela canaliza. Toda vez que eu marco uma reunião, que eu gosto de conversar com vocês, né? A equipe comercial, pelo menos, né? Vocês realmente me dão toda a atenção. Eu vou até Araraquara, uma viagemzinha razoável aqui de São Paulo para Araraquara, né? Mas chega lá, a gente senta, bate papo, já ouve ocasiões eu ficar o dia inteiro. Sim. Né? E é interessante porque não passa para mim essa correria dos bastidores, que é até para seguir o critério correto de fabricação. Né? Bom, nessa reunião, né, de um dia inteiro que a gente está falando, né, quando você chega, né, o pessoal também da equipe comercial já começa a fazer a triagem dos assuntos. Certo. Né? Então vamos falar que você trouxe um produto básico, né? Você já tem o conceito. Então você vai chegar, Pedro, eu preciso de uma amostra. Então passou uma amostra. Puxa vida, esse produto que o Roberto falou, a gente não tem ativo.
Ok? Já começa aí o comercial também tem que acionar compras para entrar em contato com fornecedores para fazer solicitação desse ativo específico, para chegar para mim, para eu fazer a tua amostra. Só que assim, para a gente, entre aspas, né, vender essa facilidade, a gente tem que ter toda uma estrutura interna para fazer. É corrido, né? Mas a gente tem para quem delegar, tem pessoas para estar cuidando disso, para te atender. Então, essa aparente tranquilidade, né? Antes da tempestade que vem depois da tranquilidade, ela vem por a gente poder destrinchar os assuntos, né? Então, você chegou lá para Pedro, olha, eu quero fazer um produto... assim assado, né? Vou pegar um exemplo mais recente, né? Porque conservantes a gente está tendo um problema direto e agora na Europa, né, um dos ativos, um dos ingredientes, né, de preservativo, de conservante, que é a DMD-midantoína, foi proibido também. Então, o que acontece quando acontece um negócio desse? Então, primeira vantagem, né? No Brasil não foi proibido ainda, mas como foi proibido lá fora, né? E a gente já faz regulatório externo, então assim, a gente fica sabendo antes disso. Aí faz uma reunião de trabalho, falou, gente, lascou. O que aconteceu? Acabou gasolina no posto, agora vai ter que rodar com álcool. Mas os motores estão tudo programados para rodar a gasolina. Então vamos chamar os mecânicos e vamos mudar os motores para álcool. Então assim, a gente vive esse sofrimento, mas a gente já traz isso para você com a solução. Eu não te devolvo o problema do que aconteceu. Eu vou te informar, né? Vamos falar catastroficamente, né? Roberto, é o seguinte, cara, próxima vez, né, que a gente for fazer o cartucho, o frasco, a gente vai ter que fazer uma modificação no rótulo, porque um dos ativos foi modificado. Então, a gente vai ter que alterar isso junto à Anvisa. E se isso tem um teste de eficácia? De novo, eu vou ter que baixar, vou notificar a empresa que fez isso e recomeçar o processo todo novamente. E paga tudo de novo. E paga tudo de novo. Então, só que assim, não é uma coisa simples, né? Quando é um produto que você não tem teste de eficácia, é ruim, mas fica mais atido à embalagem e regulatório interno. Vamos imaginar, Roberto, que o regulatório não fosse interno. Eu ia falar, Roberto, você tem que pagar o regulatório de novo, que eu vou ter que fazer uma alteração lá. E no nosso caso, você tendo feito o registro conosco, as alterações, a gente não é cobrado nada. Isso aconteceu com a gente, Pedro. Na época do desenvolvimento do Relax Skin, o perfume do Relax Skin é exclusivo, né? A gente pediu para uma empresa aqui de São Paulo desenvolver um produto que trouxesse relaxamento e tal, e ela desenvolveu. Só que na formulação do perfume, que são às vezes 60, 80 ativos diferentes, tinha um item, que eu não vou lembrar agora, que era proibido na Europa. Que a gente chama de alergênico. Alergênico. Né? Então você tem um teor que a gente chama de alergenicidade, e do mesmo jeito que ativos normais, né? Os itens alergênicos cada vez estão crescendo lá fora e cada vez mais vocês têm problema com ter que substituir fragrância ou retrabalhar a fragrância. Mas assim, vai uma outra dica, você está falando como escolher fornecedor. Né? Gente, se vocês irem para um terceirista e o cara falar para a gente, não, você pode escolher a fragrância que for, né, que tá tudo certo. Gente, é uma mentira de um tamanho que vocês não têm noção. Por quê, Robertão? Não tem nada mais que destrua a estabilidade de uma fórmula do que uma fragrância. Então, quando eu vou mudar uma fragrância, a gente tem que fazer uma coisa que é chamado challenge test, né? E isso dura uns 90 dias, Roberto. Então, tipo, imagina que você está no teu pico de venda, né? E a gente tem que fazer tudo isso, né? A gente brinca lá, né, na empresa
que é trocar o pneu com o carro andando, né? Tipo, não dá para parar o carro para trocar pneu, não. Exatamente. Vamos trocar com o carro em movimento. Então, assim, isso é uma outra coisa, né? O cara que fala para você que tudo é fácil, tudo é simples, às vezes as coisas que são vendidas como mais comuns e mais simples são as mais difíceis e mais complexas para se modificar. E fragrância é uma das coisas que é vendido como comum, trivial. Comum. Eu vou dar um exemplo. A gente tem um cliente nosso, né, que hoje está Europa, Colômbia, Estados Unidos, Porto Rico, países, né, da Europa especificamente, como Espanha, Itália, está trabalhando na Ucrânia também. O que aconteceu? Aconteceu isso com uma fragrância, né? Mesmo que aconteceu lá com a Boson, né? O ingrediente entrou na lista de controlados, a gente teve que mudar a fragrância. Até aí, beleza, vamos trocar a fragrância. Na maioria dos produtos, Roberto, tivemos êxito. Roberto, tem um shampoo, que é um shampoo sem sulfato. A gente não conseguiu estabilizar o produto 100% até hoje, Roberto. Então, assim, a gente teve que suspender, né, as vendas. O cliente é um cliente próximo, né, e a gente é muito direto nesse tipo de assunto. Quando vocês vão fazer de novo? Eu falo, olha, a gente não sabe. Por quê? E aí começamos a mandar os vídeos, mostrar o problema que estava acontecendo. A gente está há 120 dias... Tentando e já devolvemos para a fábrica de fragrância. A fábrica de fragrância está trabalhando conosco nisso, mas assim, então você vê que não é bem assim, a troca de fragrância é tranquilo. Eu ponho o famoso, põe o cheiro que você quer, você escolhe o cheiro que eu ponho. Nem sempre é assim, né? Então, por exemplo, se uma pessoa hoje ela vai fazer um shampoo, um condicionador, mesmo uma coisa simples, se ela quer colocar um diferencial, é bom tomar bastante cuidado, porque todos esses produtos têm que passar pelo teste de estabilidade. Todos têm que passar. Sim. O que acontece, Roberto? Eu posso levianamente falar para você que não, né? Para te agradar e para te atender em tempo curto. Posso te mandar a amostra para você ir testando, tudo bem. Só que assim, se eu não respeito, né, esses 3 meses, eu estou comprometendo o prazo de validade, eu estou comprometendo a garantia do teu produto. Então, eu prefiro falar para você e a gente sofrer essas dores dentro de casa do que você tendo que trocar produto ou comprometendo, né, o seu nome e a sua marca com um produto que está no mercado, que era viscoso e virou água, por exemplo. Então, a gente só bota o produto para fora de casa quando a gente tem certeza que está tudo resolvido. Então, você procura um bom fabricante e também ele falando a verdade. E nem sempre a verdade é agradável aos ouvidos, né? Aconteceu comigo, eu produzi uma linha de shampoo, condicionador em outro lugar e de repente o condicionador ficou liquefeito, né? Aí a gente perdeu dinheiro. Obviamente o fabricante se responsabilizou por tudo, mas mesmo assim ficou chato. O conceito com o seu cliente caiu, fica ruim, né? Fica comprometido. E isso não dá para você corrigir. Não, tem jeito, e não dá para você quantificar, né? O custo é alto demais. Né? Eu tenho uma cliente que já trabalha com a gente há 8 anos, ela vende muito, tudo, e mesmo o produto dela várias vezes teve que passar por correções, porque não é uma coisa, para você ter uma ideia, quando nós conhecemos vocês, né, a gente tinha um problema na produção do produto dela, que não sei se você lembra, você pegava o produto, começava a usar, ou o gás acabava, ou o líquido acabava. E isso só foi solucionado lá na Aero, né? Eu fico muito contente com isso, porque, na realidade, tem poucos especialistas em aerosol no Brasil, né? Outro dia você estava falando. Fabricante, você tem aí uns 3, 4 fabricantes bons no mercado nacional, mas quando você vai para a área de desenvolvimento de produto, aí a coisa é diferente, né? Então, você tem 1 ou 2 especialistas no país
E, tipo, a gente tem a alegria que, para mim, a gente tem hoje a melhor especialista nesse segmento do país trabalhando junto conosco. Coincidentemente, a sua esposa. Que, coincidentemente, é a minha esposa. Legal. Excelente. Aliás, um beijo para a Elisa, né? Obrigado pelo carinho que você trata a nossa empresa, né? A Boson. E a gente tenta repassar esse carinho, essa atenção para os nossos clientes, né? Porque a pessoa vai lá, ela é uma pessoa que tem uma ideia, né? Ela chega para a gente com uma pessoa que tem uma ideia. Ela não sabe do aspecto financeiro, dos custos, não sabe dessa seleção de um bom terceirista, né? E não sabe também como inserir esse produto no mercado. O Bosoncast tem essa finalidade, né? Mostrar para as pessoas e até servir de ponte, se for o caso. Eu costumo chamar muito de filtro, porque tem tantas questões, né? Então a gente começa lá da ideia, da viabilidade da questão, que foi o tema do nosso primeiro episódio, né? Depois vem para a parte de fabricação e depois tem toda a parte de inserção no mercado, os PDVs, né? Como que você vai vender, o produto no projeto inicial ele já tem que ter a cara de ser vendido ou numa prateleira, ou na TV, ou em venda porta a porta. Então, todo esse projeto foi feito antes, né? Aliás, eu agradeço que é a sua empresa que desenvolveu o designer do Relax Skin, né? E eu achei que ficou realmente, assim, recebo elogios todos os dias da qualidade. Uma coisa importante, Roberto, é o seguinte, né? Então, só voltando um pouco, né? Isso eu acho sensacional, né? Da Boson ter criado, né? Esse Boson Podcast. A gente tem todos os recursos e todas as soluções dentro de uma fábrica. Para uma fábrica. Ok? Entendi. Só que quando você fala de um produto é muito mais do que só uma fábrica. Né? E às vezes as pessoas ficam, não, produto, não, beleza, tudo bem, tem o produto. Só que você tem muitas coisas para fazer antes disso, né? E essa ideia, né, do podcast, né, da Boson, eu acho sensacional, porque, gente, é muito melhor para vocês, né, buscarem uma pré-orientação em alguém que já tem vivência e tem experiência, né, e trazer você para dentro de uma fábrica, né, já com alguns pré-requisitos, né. Eu vou dar um exemplo bobo, gente, né. Vocês vão lá na minha fábrica, vão me procurar, eu quero fazer um produto. E aí você não tem sua logo desenvolvida, você não tem a sua marca, né, registrada. Então, a gente é uma fábrica, a gente faz a parte, né, Robertão, de produto. Né? Mas, para você, é muito importante ter alguém que te ajude a organizar tudo isso para que você não tenha que quebrar tantas pedras como o Roberto aqui teve que quebrar, né? Então, o Bosoncast tem esse intuito também, né, de te aliviar dessa carga, de evitar que você tropece numa pequena pedra do tamanho de uma montanha, né, e acabe se arrebentando todo, né? Então, acho que essa ideia, né, do Bosoncast foi sensacional, até para essa desmistificação, né, no caso da complexidade como um todo, mas também mostrando a seriedade e a complexidade de fazer um produto, né? Que se envolve muitos estágios, muitas coisas, e se você não passa por todos eles, o teu risco de insucesso, né, vai crescendo cada vez mais. Então, Roberto, parabéns. Poxa, aí realmente pela iniciativa. Né? Obrigado. Eu realmente achei que seria interessante, porque eu já vi muita gente perder dinheiro com isso, né? Faz o projeto inadequado, aí geralmente o laboratório pede uma quantidade muito grande de produtos, 2 anos, 3 anos passam muito rapidamente e são inúmeras as pessoas que estão com muitos produtos em estoque vencidos, e inclusive eu comentei outro dia que para você descartar esses produtos vencidos, você gasta dinheiro porque você tem que fazer da maneira ecologicamente correta. E né? Não é pouco, Roberto, porque você tem poucas empresas que fazem o
descarte correto, né, disso. Então, tudo isso a ideia do Bosoncast é para que você que quer empreender ou você que está empreendendo e achando que as coisas estão dando super certo, porque o capítulo anterior mostrou que muitas vezes sua empresa está sendo lucrativa, está dando um resultado, mas a visão futura é um pouco complexa. Por exemplo, se eu tive... Uma das primeiras coisas que eu te perguntei, Pedro, quando a gente se encontrou, se eu quiser levar o meu produto, o Relax Skin ou qualquer outro produto, para fora do Brasil, você tem condições, você tem braços, você tem contato, você me ajuda? Né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ok. Um outro diferencial, né, que a gente tem dentro da Aerocosmetic, quando eu te comentei, né, do regulatório internacional, não é só a parte regulatória, né? A gente não tem isso para o mundo todo, mas quando a gente fala de Europa e Estados Unidos, isso é uma coisa que a gente tem, né? Então é assim, dando um passo para trás, né? Quando você está bem previamente assessorado e você já me diz, Pedro, eu vou exportar esse produto, né? Eu tenho que ter uma série de cuidados a mais do que eu teria para um produto nacional. Eu vou te dar um exemplo bobo, né? Hoje a gente tem muito esse apelo do vegano, né, Roberto, aqui no Brasil, né? Não é no Brasil, na verdade, isso é no mundo, né? Inteiro. Mas na Europa hoje não é mais permitido nenhum tipo de ingrediente de origem animal. E hoje, né, na indústria cosmética, ainda tem alguns ingredientes de origem animal. E se vocês estão pensando, né, que a gente está matando o bichinho, não é disso que eu estou falando, não. Então, um exemplo. Se eu uso, né, Roberto, proteínas do leite, já é da manteiguinha, do leitinho que você está tomando em casa, né? Então, isso já é considerado origem animal. Então, eu já não poderia. Então, por exemplo, a gente tinha o produto que era proteínas do leite, né? Tô citando esse exemplo, né? Tá. Então, estou te falando ainda de extração normal. Tá. Né? Tá. Vamos para um outro ativo, né? Proteínas da seda, que é extraído da lã, que é utilizado para fazer, né, da tosquia, né, que é utilizado para fazer roupa, tapete, enfim, todas essas coisas, né? Então, nem esses ingredientes são mais permitidos. Poxa vida. Então, o nosso produto é vegano mesmo, né? Porque passou por vocês, testaram. Exatamente. Então, assim, a gente teve, como sabia disso, né? A gente eliminou qualquer produto que tivesse origem ou derivação de coisas animais. Que legal. Então, isso é um conceito geral. Então, estou falando da parte de ativos, né? Fora isso, né, a gente já deixa o teu produto registrado no país, ou seja, apto à comercialização. Fora ele estar registrado e apto, né, à comercialização, se você não tiver um documento que a gente chama de radar aqui no Brasil, a gente pode num outro momento falar um pouco sobre isso, a gente pode servir-se de agente para você, fazer essa exportação para você e fazer um armazenamento, que a gente tem um warehouse tanto na Europa, né? Warehouse, gente, é um jeito chique de falar armazém, tá? É um lugar para vocês guardarem as coisas de vocês, né? Então, assim, a gente tem local de armazenamento tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Você pode chegar e falar assim, Pedro, eu queria vender na Amazon da Europa, né? Eu tenho todos os contatos aqui. Só que a Amazon da Europa vai pedir que o produto tenha registro lá, vai ter que ter um lugar onde o produto está, então a gente presta esse tipo de serviço. Tanto a parte de exportar o produto para você, quanto de estocar esse produto no país onde você
vai vender. Então, isso é um outro diferencial que a gente oferece. Eu acho que num outro episódio a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte, porque nós lançamos o Relax Skin na Europa em março do ano passado, na Cosmetic, né, que foi a maior Cosmoprof, Bolonha, a maior né? feira, né, do mundo, né, de cosmético, e estávamos totalmente irregulares, né, justamente porque vocês cuidaram dessa parte toda E você viu a diferença de você chegar num país onde o teu produto já está registrado, já está tudo bonitinho. Cara, mas como é que você vai fazer? Não vai fazer nada, o produto está aqui. Você quer comprar? Você quer comprar, eu tenho para vender. Na hora, né? Muito bom. É mais ou menos isso. Nós vamos falar sobre isso assim. Pedro, nosso tempo, infelizmente, está esgotando, não parece, ótimo, né? Passa rápido, mas nós temos no nosso e-commerce, né? No nosso site, vários produtos que são fabricados por vocês, sim, né? Sim. Com uma maestria, uma qualidade assim excelente. Eu queria que você falasse um pouquinho da linha Patauá para quem está assistindo. Tranquilo. Como eu te falei, né, a gente tem clientes em todo o mundo. Né? Patauá, especificamente, é um cliente americano, né, que a gente produz aqui no Brasil. Ele pediu que a gente o ajudasse no mercado interno, né? No mercado externo ele já faz esse tipo de trabalho, né? E com essa proximidade, né, da loja virtual que vocês acabaram, né, iniciando dentro desse projeto, certo. A gente faz esse contato, né, entre as pessoas que a gente conhece que está fazendo a parte de vendas, né, esse tipo de coisa, e também a quem é o dono da marca, né? Falando especificamente, né, da Patauá, ela é uma linha extra premium, né, de cabelo. Hoje está presente em 16 países. Nossa, né? Então já é uma empresa bem reconhecida. Quando eu te comentei lá no caso de alisamento, né? Tem até isso é um orgulho para a gente, tanto como fábrica, quanto para ser amigos, né, dos donos da marca, né? A gente está com esse produto vendendo na Colômbia há uns 7, 8 anos, né? A gente está falando de um país aí de 50, 60 milhões de habitantes. Se a gente for falar que metade disso, né, são mulheres, a gente está falando de mais ou menos 30 milhões, 25, 30 milhões de habitantes, né? E a gente fez as contas, né, de quanto foi vendido de produto para alisamento, né, a base do próprio ácido glucírico lá, que também é regulamentado, está registrado, tudo bonitinho lá. A gente alisou na Colômbia, Roberto, quase 15 milhões de cabelo já nesses anos. Então, assim, né, a Patauá Brasil já alisou metade dos cabelos das mulheres colombianas, né? Parabéns. Então, tipo, é um número relevante. Então, e é um prazer também poder estar trazendo essa marca para vocês estarem divulgando e trabalhando na parte comercial dela aqui no Brasil. Legal. Então, tem algum produto aqui que você acha que é um diferencial que você queria falar para a gente? Tem sim. Pega esse aerosol aqui para gente. Aqui? Não, o segundo. O segundo, tá. Isso, pois não. Tá? Vamos lá. Ó, esse produto aqui que vocês estão vendo, ele se chama Bioinfusion, tá? Outro diferencial, né, quando você está buscando uma fábrica, é buscar que ela tenha tecnologia individual para produto e tecnologia transversal entre produtos, né? Então, no nosso caso, né, a gente é uma das únicas empresas nas Américas, não é nem na América Latina, né, a fabricar cosméticos convencionais, aerosóis, a parte de tintura, né, tanto coloração definitiva como semi-permanente, né, que a gente chama de tonalizante, os descolorantes. Então a gente pode transitar entre essas tecnologias, né, aprender entre essas tecnologias e transitar uma tecnologia para outra. Tá. Esse produto aqui, né, o Bioinfusion, ele deveria ser um mousse. Isso aqui é um erro de fórmula, tá, gente? Que acabou dando certo, tá? Então, o que acontece? Quando ele vai formar, né, a estrutura de mousse dele, o tensoativo ele não é forte o suficiente, e aí ele quebra e
estrala. Então, eu vou tentar colocar aqui no microfone para ver se as pessoas conseguem ouvir um pouquinho. Ó, então, estou agitando. Não sei se deu para vocês perceberem, agora fez um barulho como fosse de água. Né? Então, essa é uma das coisinhas chatas de aerosol, gente. Aerosol, agite antes de usar. Né? Sempre que você pegar um aerosol que tem essas válvulas mais altas, gente, sempre upside down, ou ponta cabeça, ok? Então, olha que legal esse produto. Depois vou te explicar a funcionalidade dele, mas primeiro eu vou tentar mostrar um efeito lúdico dele aqui, ó. Será que deu para ouvir, pessoal? Deu, Pedro? Então, ó, ótimo. Ele faz como se fosse, né, um efervescente. Né? Por quê? Né? Esse aqui é um específico, é um hidratante. Então, o que acontece? Né? Ele não tem essa estrutura da bolha formada e ela quebra a bolha e dá essa sensação de efervescência. Então, esse tipo de tecnologia a gente adaptou, né, e chamou a tecnologia de crackling. Ok? Entendi. E isso pode ser você usar para um pós-barba, né, que você vai sentir aquela sensação refrescante, ou você vai utilizar num protetor, num pós-sol também, que vai ter aquela refrescância toda. E nesse caso específico, ele é um hidratante, um recompositor de estrutura. Quando eu pego uma máscara de cabelo, como essa, uma máscara, né, normal, você pode, né, pegar com uma espátula, né, e colocar numa cumbuca, e eu pego o Bioinfusion e coloco dentro desse creme, esse creme vai se transformar num mousse. Por quê? Porque a falta de resistência de estrutura que eu tenho na bolha aqui foi completada pelo creme. Né? Pedro, qual a vantagem disso? Quando você vai aplicar esse creme em formato de mousse no cabelo, ele vai ter uma absorção 5, 10 vezes superiores à absorção do creme convencional, que às vezes fica só na partícula. Né? Então, isso é uma tecnologia, né, que é exclusiva dessa linha. Né? A primeira empresa a desenvolver esse tipo de produto no país e fazer esse tipo de aplicação, né, fomos nós. A gente tem esse tipo de tecnologia para outros clientes, mas hoje eu vou falar para vocês que a Patauá Brasil, ela tem o que existe de mais sofisticado em tecnologias para cabelo do país. Então, fazendo um overview, é mais ou menos isso aí, Robertão. Interessante. Para você que acha que não existe novidade, né? Porque às vezes a pessoa fala, poxa, mas o que eu vou lançar? Quero lançar uma linha nova, quero uma novidade. Para você que acha que não existe, está totalmente enganado. Sempre tem coisas novas e, por exemplo, no momento de fazer os ajustes finos em qualquer fórmula, eu noto que a Aerocosmetic tenta colocar algo de inovador, para que não, porque, por exemplo, esse produto aqui ele é patenteado, né? Então, por que ele é patenteado? Não existe nada no mercado que tenha o mesmo efeito e ele realmente é apenas só de passar, para você ingerir, você consegue ter produtos para dormir melhor, para relaxar, mas o Relax Skin ele tem essa vantagem e alguns desses diferenciais foram implantados quando a gente começou a primeira conversa lá na Aerocosmetic, foi excelente. Pedro, eu queria realmente agradecer, passou muito rápido e a gente nem nota, né? Mas assim, deu para contribuir bastante e mostrar para o pessoal, que eu acho que é fundamental, que se você não tomar certos cuidados, né, você pode, sem querer, até nem por maldade do fabricante nem nada, às vezes por desconhecimento, investir um dinheiro e perder lá na frente por má informação, por falta de informação, às vezes por falta de boa vontade, dedicação, às vezes, né, mas não é sempre.
Então não é o caso da Aerocosmetic, eu queria agradecer nesse sentido. Eu agradeço aqui, né, em nome da minha família, da família Braga, da família Aerocosmetic, né, o convite que você fez pra gente. E a gente está à disposição aí, vocês que quiserem saber um pouco mais pra gente, né, consulte, né, na Boson Podcast. A gente vai estar deixando aí o Instagram também da Aerocosmetic para vocês terem contato conosco e estamos à disposição. Obrigado, hein, Roberto? Obrigado, Pedro. Pessoal, então, obrigado mesmo. Estamos dando por encerrado o segundo episódio aqui do Boson Podcast. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem tentado trazer pessoas assim de renome em cada área, né, para trazer uma informação sincera, né? Existem possibilidades de perguntas tanto no Insta quanto no nosso site. Por favor, podem perguntar à vontade. A gente, se não souber, conversa com o Pedro, repassa, né, direciona, sem problema. Então, por favor, contem com a gente e até o próximo episódio que todas as semanas estaremos lançando, tá bom? Muito obrigado por tudo. Bosoncast, oferecimento Relax Skin. Estresse, tensões corporais, ansiedade, insônia e redução de apetite. Tenha uma experiência com Relax Skin e descubra o seu melhor.